Amigas e amigos, coincidentemente nesse dia 6 de dezembro de 2018, quando eu estou lançando aqui a minha quinta biografia, esta aqui do Aurélio Peres, está sendo lançada hoje na cidade de São Paulo, acabou de sair da gráfica, aqui contando a história deste, que eu digo aqui, o operário comunista que sobreviveu ao doicode e se tornou deputado federal em plena ditadura militar. Tem na editora anitagaribaldi.com.br. É mais um livro, mais uma biografia que entra aí para a minha galeria de livros. É o sexto livro meu publicado. Tem aí um outro que fala dos 30 anos da União da Juventude Socialista. Coincidentemente, nesta data, o jornal O Globo abre um link, recuperando na história aí uma coluna do Jorge Moreno, que é de Jorge Moreno Bastos, que é de 2012, que na verdade é um depoimento da Dona Mora, que foi a esposa do Ulisses Guimarães. Ela faz um depoimento aqui contando um pouco os bastidores do PMDB, já a PMDB ali naquele episódio de 1982, quando estava se preparando o processo ali das primeiras eleições diretas para governador depois do golpe militar de 1964. E aí ela relata um episódio que está aqui no livro do Aurélio Peres, que é exatamente aquele movimento popular que resultou em quebra-quebras aqui em São Paulo, tinha ali os porões da ditadura militar atuando de maneira muito intensa ainda, tinha os atentados a bombas em jornais de oposição, o caso do Rio Centro, a bomba do Rio Centro, enfim, tinha ali um recrudescimento desse setor do regime militar que atuava ainda nos porões da ditadura e, consequentemente, tinha a luta democrática, a grande campanha pela anistia, que virou um movimento de massas, enfim, tinha ali um processo já de ascensão da democracia, dos movimentos populares, tinha o ressurgimento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, tinha a Carta aos Brasileiros, dos juristas democráticos, já tinha o movimento sindical em plena ascensão, que retomou as jornadas de lutas em 1978, começou com a greve na Scania. Tudo isso está relatado aqui na biografia do Aurélio Peres, com a ascensão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquela época liderando um grande movimento de massas, e consequentemente isso se espalhou pelo país afora. O Aurélio Peres foi um dos dirigentes e protagonistas daqueles episódios, daqueles acontecimentos. Agora, o que procuravam fazer os dirigentes do PMDB? Aqui em São Paulo foi eleito o Franco Montoro, governador, e o Orestes Quércia, vice-governador. O Fernando Henrique Cardoso era o candidato a senador, e evidentemente que eles procuravam se diferenciar, a questão de classe, a questão ideológica, a origem ideológica, evidentemente que para o povo, para os trabalhadores, aquele movimento de abertura que vinha dos autênticos já do começo dos anos 70, enfim, aqui na biografia do Aurélio Peres, porque ele foi eleito deputado federal pelo antigo MDB, depois MDB, mesmo ele atuando, mesmo ele sendo do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Ele só foi assumir a legenda do Partido Comunista do Brasil depois do fim da ditadura, quando o Partido Comunista do Brasil saiu da clandestinidade junto com o Partido Comunista Brasileiro, e aí ele pôde assumir já como deputado a sigla na qual ele militava. Mas é interessante o que fala aqui a Dona Mora, que era a esposa do Ulisses Guimarães, como eles tratavam isso, num episódio rumoroso da manifestação no Palácio dos Bandeirantes, logo depois da posse do Montoro como governador eleito em 1982. Teve um episódio envolvendo diretamente o Aurélio Peres e o secretário da Segurança Pública, que mandou a polícia reprimir as manifestações do povo na região sul, que era onde ele atuava, com violência, com barbaridade. A polícia ainda estava totalmente impregnada com a ideologia do regime militar, com a violência. Existiam grupos dentro da polícia militar que exploravam o submundo, que era
o submundo da ditadura, que eu sempre falo que é a escumalha, né, que eles se utilizaram disso, né, os rebotalhos que existiam aí nos serviços de segurança, né, nos porões, né, do regime. A polícia militar em São Paulo, malufista, né, estava exatamente, né, dentro desse contexto. Então eles tinham os feudos que exploravam o submundo, né, o lenocínio, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, tudo o crime organizado estava dentro da estrutura da polícia militar naquelas circunstâncias. E o secretário da Segurança assumiu, né, completamente submetido a esta lógica que existia dentro da polícia militar. O Aurélio Pérez enfrentou tudo isso, denunciou, teve uma crise, o secretário caiu, ameaçou o Aurélio Pérez. Enfim, é um dos episódios aí da resistência que ele fez ao regime dos latrocidas de 1964. E aí, no depoimento da Dona Mora, ela fala um pouco disso, né, que esse episódio, né, criou uma crise dentro do PMDB, já era PMDB, depois da reforma partidária de 1979, o MDB passou a ser PMDB, e ela relata aqui que o Ulisses se desentendeu com o Tancredo, né, que o Tancredo, né, foi reclamar com Ulisses, por que o Franco Montoro deixou Aurélio Pérez entrar no MDB e fazer o que ele fez e não sei mais o que ela diz aqui que está citado aqui exatamente do jeito que o Moreno transcreveu, que diz aqui que meu marido, mesmo nos momentos mais graves, não perdia a mania de implicar com o amigo, que era o Tancredo. Aí o Ulisses teria dito para ela: Mora, tudo é motivo para o Tancredo subir a rampa, que ele foi lá conversar com o Figueiredo e o Ulisses não gostou, que era o ditador, o general ditador, o João Batista Figueiredo. Nunca vi gostar tanto de uma rampa assim. Eu, naturalmente, chamei a atenção do meu marido, diz a Dona Mora. E ela teria dito: Ulisses, desta vez se justifica. Aliás, eu ouvi você criticando o Montoro para o Tancredo, mas os jornais estão botando a culpa em você também. Em mim? Reagiu Ulisses. Era só o que faltava. Aí a Dona Mora disse: o senhor, sim senhor. Dizem que você é que abriu espaços para o Aurélio Pérez e o pessoal do PCdoB no MDB. Aí ela diz que na época a imprensa atribuía a Pérez e as ativistas Clara Ante e Irma Passoni, entre outros, a liderança do movimento. Aí, bem, então, depois de tudo isso, meu marido resolveu afastar-se pela primeira vez do comando do PMDB. A Tancredo, Ulisses anunciou sua decisão. Tancredo tem duas notícias e tal, ele falou que ia sair do PMDB, né, e aí nessa composição entrou quem? O Teotônio Vilela. Teotônio Vilela gostava muito do Aurélio Pérez, né, na campanha da anistia, porque o Aurélio Pérez tinha uma capacidade de articulação, uma eloquência, né, uma capacidade argumentativa, né, extraordinária, e o Teotônio, né, se afinava muito com ele, os dois, né, ele chega a dizer, o Aurélio Pérez aqui na biografia, que às vezes o Aurélio Pérez considerava aliás, o Teotônio Vilela às vezes considerava o Aurélio Pérez uma espécie de sombra dele, onde ele via, levava o Aurélio Pérez. E naquela campanha, o Menestrel das Alagoas, a música do Milton Nascimento, famosa, né? Vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada, para ouvir a música, além de tudo, uma belíssima música. O Menestrel das Alagoas, o Teotônio Vilela. Aí ele assumiu a presidência do PMDB. Agora, qual é o resultado de tudo isso? São, que eu sempre digo aqui, né, os movimentos, as contradições nos processos sociais, nos processos políticos. Né? O fim da ditadura militar se deve muito a movimentos como esse, aí liderado pelo Aurélio Pérez. Mesmo a eleição do Montoro aqui em São Paulo, Montoro também gostava muito dele, né? A eleição do Montoro foi... o papel, né, do movimento liderado pelo Aurélio foi decisivo, né, foi muito importante naquele processo ali, que foi a primeira eleição para governador, né, eleição direta para governador depois do golpe de 64. E agora, Tancredo, Ulisses foram importantes no processo, né, de luta contra a ditadura militar, mas vejam como tem os próceres aí, né, como as coisas são complicadas nos processos políticos. Se limita, né, a abertura, a ascensão do povo até determinado ponto. Ali a mídia fez uma campanha violentíssima contra o Aurélio Pérez, o Estadão com editoriais, esses editoriais chulos, né, que eles publicam hoje, naquela época já se publicava. Enfim,
o jogo que eles fazem aí. Aliás, muito parecido com o que acontece hoje. Quer dizer, são os mesmos atores, né? Não tem mais Tancredo, não tem mais Ulisses, né? Até essas lideranças políticas se mediocrizaram, né? Mas tem aí, os Aurélios estão aí, né? Os lutadores do povo, tem Lula, então é preciso fazer como eles fizeram com o Aurélio Pérez, meteram ele no doicode e submeteram ele a torturas insanas, né, brutais, animais, um ódio animal, né, dos lutadores do povo e tudo mais. É o que nós estamos vendo agora evidentemente com processos diferenciados, diferentes na forma, mas iguais no conteúdo, com o ex-presidente Lula e outros aí, que são presos políticos nas masmorras aí desse partido político, esse super partido político chamado Operação Lava Jato. E dentro disso a gente vê todo tipo de comportamentos indecentes, indignos, como é o caso aí desse Antônio Palocci. Voltou a falar agora, né, dizendo que o Lula negociou propina para o filho e tal. É importante a gente observar, né, primeiro, essa questão. Eu recuperei a trajetória dele, que eu acompanhei, publiquei no outro lado da notícia.com.br. De novo, vou deixar o link aqui para vocês verem, né, quem é o Antônio Palocci, né, como ele chegou no centro do poder e ganhou, né, essa projeção toda que ele tem aí, né, e mais recentemente é importante a gente observar o papel dele em tudo isso, né, as tais das delações premiadas. Por que os boquerrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público não aceitaram as delações dele? Está aí um caso para a gente refletir. Por qual motivo? Primeiro, estou fazendo aqui dedução, evidentemente. Primeiro, o que você fala aí, foi o que o boquerroto Carlos Fernando de Santos Lima disse, o frasista de porta de banheiro de rodoviária. Ele disse, prometeu uma bomba atômica e entregou um traque. Isso aí não interessa mais, nós já sabemos de tudo isso. Aí foi lá a Polícia Federal para tentar fazer a delação premiada, o caso foi parar no STF, um desespero para fazer a delação com o Palocci. O que está por trás disso? E quem sabe um dia, não muito distante, os bastidores de tudo isso não vêm à tona, né, para a gente, né, ver aí exatamente o que tem. Esse aqui, o caso aqui do Aurélio Pérez e tudo mais. Os acontecimentos, quais eram as intenções, quais são as intenções por trás de tudo isso. E é importante, né, a gente também levar em consideração que o processo contra o Lula continua, né, tem evidentemente um cenário de crise política de dimensões gigantescas pela frente. É necessário impedir qualquer possibilidade de se formar um processo político de oposição com condições de derrocar toda essa lógica aí do golpe de 2016 e a eleição agora do presidente Jair Bolsonaro. É necessário conter esse movimento dentro dos marcos da Operação Lava Jato, né, de forma totalitária, à margem do Estado Democrático de Direito, né, com esse poder discricionário e tudo mais. Né? A lógica está aí, é importante não permitir qualquer brecha, né, de abertura que possa abrir portas para a ascensão de um movimento assim. E o Lula é peça-chave em tudo isso. É a maior liderança popular aí da história, né, como se diz. Então é necessário sempre, né? Agora, a gente pode comparar tudo isso com essa denúncia que saiu no jornal Estado de São Paulo, aí, envolvendo o filho do Jair Bolsonaro, né, envolvendo a esposa do Jair Bolsonaro. Eu, pelo menos, não tive tempo de pesquisar isso. Mas, pelo que eu vi, não teve repercussão nenhuma. O que tem repercussão é essa história do Palocci. Quer dizer, o sujeito vai lá, fala um monte de coisa, não tem comprovação nenhuma do que ele fala, padrão Lava Jato. Isso vira manchetes e mais manchetes, e diz que disse, não sei mais o que. Olha o que é a politicagem. Agora, a matéria do Estadão simplesmente não tem repercussão. E o caso é cabeludo. É cabeludo. Saiu lá do COAF, né, Conselho de Administração, não sei, uma coisa assim, dessas instituições aí da Receita Federal. É onde está o ninho da coisa, né? Quem tiver curiosidade de pesquisar, eu fiz um artigo, né, eu vou ver se eu recupero, deixo aqui para vocês, dados da Receita Federal, essa questão da evasão de divisas, lavagem de dinheiro, Caixa 2, sonegação de imposto, sonegação de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, que é, enfim, esse submundo todo aí, de onde veio o quê? As candidaturas da direita e depois, no segundo turno, isso se concentrou tudo na candidatura do Jair Bolsonaro.
Operação Lava Jato, varrendo o Caixa 2 para debaixo do tapete. O Caixa 2 é a essência de tudo. Você pode pegar o fio da meada ali e puxar e chega. Ao relatório do senador José Paulo Bisol, ao documento interno da Petrobras de 2000, que eu tenho mostrado aqui, falado. O problema é que isso mexe. Mexe na Mossack Fonseca, os tais dos Panama Papers, com a Rede Globo, com o submundo, com a natureza do golpe, o sentido do golpe e tudo mais. Olha aí os personagens, como as coisas vão se ligando na história. Aurélio Pérez, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Vinícius Guimarães, depois vem Lula, aí chega a turma da Lava Jato, a turma da farsa do Mensalão, Antônio Palocci. A história se repetindo, se reproduzindo com os mesmos atores, com as mesmas lógicas de classes, com as mesmas lógicas ideológicas. É isso. Por isso que eu recomendo enfaticamente, não por interesses outros, senão por conhecimento da história, a leitura de mais este livro aqui, que está sendo muito bem aceito aí por quem tem feito aí um exame já preliminar da obra. Hoje é o lançamento, tem na editora anitagaribaldi.com.br. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.